A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Bruno Neves, sou o pastor presidente da Igreja Evangélica Ministério Profético da Palavra. E eu quero trazer uma palavra para você agora, nessa manhã de segunda-feira, completamente informal. Estou com uma roupa comum, uma roupa simples, e num momento nada preparado, um ambiente que não foi preparado, para trazer uma mensagem para você acerca das eleições de ontem, e de nós como povo evangélico. Meus irmãos, o que nós temos visto com muita frequência nas redes sociais, não é uma defesa de opinião. Você defende a sua opinião se você apoia candidato A ou candidato B, se você tem preferência por um partido ou por outro. Mas o que nós temos visto é um ataque insano, de maneira pessoal, trazendo na iminência aí a preferência de um em detrimento do outro. E o que nós vemos é uma completa insanidade, principalmente para o povo de Deus, principalmente para aqueles que se dizem evangélicos, crentes convertidos, em que não simplesmente defendem a sua opinião ou expõem a sua opinião, a sua preferência por candidato A ou candidato B, mas faz ataques insanos contra outros que em alguns casos são inclusive evangélicos, são inclusive de dentro da igreja. Meus irmãos, isso não existe, isso não é da parte de Deus, e eu trago uma base bíblica para você acerca disso, principalmente porque eu tenho a minha opinião, eu defendo a minha opinião nesse sentido. Eu apoio um candidato A, mas isso não me dá o direito de insultar e trazer divisão para dentro da igreja por causa disso. Isso não é de Deus, isso não existe. Isso procede do maligno. E em Romanos capítulo 13, você pode ler depois na sua Bíblia, qualquer Bíblia Sagrada vai ter isso, tá? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, o que nós vemos hoje é que muitos evangélicos tentaram arrancar a soberania de Deus. Tentam tirar a soberania de Deus como se eu estivesse orando, jejuando, vai fazer a minha vontade. Meus irmãos, Deus ele é soberano, e o que ele faz para o seu povo, ou de uma forma crescer, aprender, ou mesmo, porque a palavra de Deus diz que todos os caminhos do Senhor são perfeitos. E isso não é para trazer divisão, principalmente dentro da igreja. Eu escutando hoje pela manhã uma irmã falando de um pastor muito conhecido, que no final do culto ele orou pelo novo presidente, ele apoiando o outro presidente, o outro candidato. Mostrou uma sabedoria tremenda, porque ele tem consciência dessa passagem de Romanos 13. E nós devemos ser dessa mesma forma. E acima de tudo, Deus nos instituiu por sal da terra e por luz do mundo. Se a escolha foi boa ou foi ruim, o que vai fazer diferença é se você tem o Espírito Santo de Deus, e você vai saber agir de maneira espiritual nessa hora, sabe? De maneira espiritual. E olha, eu deixo bem claro para você, Cristo está na iminência de vir buscar a sua igreja, e a igreja está perdendo tempo com essas questões que não vão levar ninguém para o céu, não vão levar, absolutamente. Então, que nós possamos ter a nossa opinião, sim, defendo que todos tenham a sua opinião. Agora, trazer divisão para dentro da igreja, para que as pessoas estão usando o altar para defender partido ou para defender político, sabe? A igreja, muitas igrejas estão perdendo o foco, que são almas para o Senhor, porque o ímpio não conhece a Deus.
E a partir do momento que eu defendo a minha opinião, brigando, trazendo mais divisão para dentro da igreja, a igreja perdeu o propósito de ser luz e de ser sal. A igreja perdeu completamente o foco do que é o reino de Deus. Agora, quando a gente usa o altar para pregar a palavra, para falar a verdade, aí sim Deus se agrada e ele habita no meio do seu povo. Ele simplesmente vai agir a favor dos seus. Olhe para Elias, olhe para os outros heróis da fé que foram levantados no meio de crises políticas, mas tinham aqueles que foram ali, que estavam ali fazendo a diferença. Eu posso falar de Daniel quando foi levado para Babilônia. Ele era justo? Sim, mas ele fez a diferença no meio de um povo pecador. E lembre-se, Deus ele chamava o rei Nabucodonosor, o rei Ciro, de meu servo. Tá? Meu servo. Então fica aqui a minha mensagem, que isso não traga divisão para dentro da igreja, não traga divisão para as famílias, e que haja respeito mútuo, sabendo que Deus ele é rei e soberano de tudo. Deus ele não está de olhos fechados e ouvidos tapados para o clamor do seu povo. Agora, a partir do momento que a gente traz divisão por causa de partido, por causa de pessoas, sim, ele se vira as costas, ele não está no meio do povo. Ele deixa de passear entre o povo, deixa de estar junto conosco e o Espírito Santo deixa de agir. Que nós venhamos ter a sabedoria de Deus, que nós venhamos ter a sabedoria do Senhor para conduzir esse momento tão delicado em que vive a igreja, na iminência de Cristo vir buscá-lo. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.